você não tem pessoas que ficam chateadas com você de vez em quando, então você não se respeita. Pode parecer loucura, mas se você agrada a todo mundo o tempo inteiro, significa que você está vivendo com base nas expectativas de outras pessoas. E eu vou te dar um exemplo sobre isso. Essa semana eu estava conversando com uma amiga minha. Basicamente, ela estava contando a situação de uma das melhores amigas dela, que é muito próxima a ela, que vive dentro de um contexto de amizade com outras pessoas, que sempre essas pessoas, o ambiente onde ela está ali, está influenciando ela a fazer coisas. Então, assim, ela sabe, por exemplo, que precisa trabalhar no dia seguinte, acordar cedo para trabalhar. Mas esse vínculo de amigos, onde que as pessoas não têm essa responsabilidade de trabalhar, manda ela ir para casa e ficar na casa dessa outra pessoa até mais tarde, marca encontro, sair para locais onde que essa outra pessoa não tem condição financeira de ir. E essa outra pessoa, por estar ali no local e não ter uma rede de apoio externa, além dessa amizade, ela acaba indo. Sempre vai, ela nunca fala não, ela nunca, de fato, né, chega ali e fala, olha, eu não vou poder ir, porque ela sabe que se ela falar que não pode ir, que ela não vai, ou que ela não vai ficar naquele lugar, ou que algo disso pode acontecer, ela sabe que essas pessoas vão ficar chateadas. E aí ela acaba fazendo o quê? Se desrespeitando. Isso é um exemplo que acontece, mas isso acontece em várias camadas. Por exemplo, eu comecei a fazer terapia, a primeira sessão que eu tive como psicólogo foi sobre autossacrifício. Por quê? Eu, Eto, me autossacrificava por tudo porque as outras pessoas falavam que eu deveria fazer aquilo, mas eu não queria fazer aquilo. Então eu ia lá, me autossacrificava, me desrespeitava para entrar dentro daquele padrão que fulano falou que eu tinha que seguir. A mesma coisa dentro do meu negócio. O tempo inteiro eu estava comprando mentoria, eu estava comprando curso, fazendo investimento em XYZ, porque o guru X do digital, da internet, falou que eu precisaria seguir aquele caminho. E eu nunca tinha as minhas ideias próprias. Então, assim, eu falava, pô, eu não concordo com esse caminho. Mas fulano X, que tem um resultado Y, falou que você deve seguir esse caminho, que é o caminho que vai dar certo. Aí você ia lá e se desrespeitava. Né? Então, assim, pô, eu passei por muito tempo me auto-sacrificando por conta disso. E o ponto estopim foi quando eu fui convidado para um casamento de minha tia. E eu tinha tempo que eu não falava com minha tia e ela me convidou do nada. E eu não estava afim de ir porque eu tinha uma responsabilidade de trabalho. E aí eu fui para terapia nessa primeira sessão que eu comecei e falei isso. Ele falou, cara, você está se auto-sacrificando por conta disso. Você não quer ir, você não tem desejo de ir, você não tem essa intimidade 100% com ela mais. Então por que que você vai? Eu falei, eu vou porque minha família vai ficar chateada, meu pai vai ficar chateado, minha mãe vai ficar chateada, fulano vai ficar chateado. E eu não pensava em mim, que eu ia ficar chateado por estar naquele ambiente que eu não queria. Então, simplesmente eu disse não, não fui. E aquilo realmente me remoeu por dentro, porque eu passei bastante tempo pensando naquilo, falando, pô, as pessoas vão achar que eu não fui porque eu não queria, entendeu? E aí você fica com aquele sentimento, mas no fim, que isso passa, você percebe que você só colocou o teu limite. E eu escutei uma frase que é 100% assim, cara, boa para remeter isso, que é quando as pessoas se irritam quando você se coloca dentro de um padrão de que você não vai além do seu limite, essa pessoa não tinha que permitir estar no mesmo ambiente que você. Então, assim, essa pessoa não deveria estar perto de você. Essa pessoa não deveria estar na sua vida. E muita gente se confunde porque não sabe a diferença gigantesca entre se respeitar e se amar. Ela acha que se amar é a mesma coisa que se respeitar. Simplesmente você pode se olhar no espelho todos os dias, se amar, se adorar, se achar perfeito, muito foda naquilo que você faz, mas você não se respeita nas pequenas coisas do dia a dia que vai te levar até o sucesso, que vai te levar até a conquista daquilo que você quer, ou até o objetivo, ou até mesmo tirar pessoas que estão no seu ambiente que não vão de fato agregar na sua vida. Como é que eu descubro isso? O primeiro ponto é quando você se sabota. Você começa a se sabotar em pequenas coisas, né, para não fazer aquilo que você estipulou. A gente vê isso claramente com as metas. A gente tem a meta de emagrecer, né? A gente tem a meta de botar o shape. E a gente sabe que a gente precisa acordar cedo, exemplo, e ir na academia. Mas o despertador toca e você não vai na academia, você não acorda, você não levanta. Isso é uma pequena forma de você se desrespeitar com aquele objetivo que você colocou. Quando você vai em ambientes que você não quer ir, exemplo, eu ir no casamento da minha tia, né? Então, assim, eu não queria ir naquele ambiente, eu não queria estar naquele ambiente e aquilo ia me fazer mal. Então, eu ir naquele ambiente, eu tô me desrespeitando, desrespeitando meu sentimento e minhas emoções. Isso é claramente a falta de respeito próprio. Respeito próprio não é sobre grandes gestos, é sobre pequenos gestos, cara. É sobre você ir dormir cedo na hora que você falou que ia dormir. É sobre você falar, pô, eu vou pra academia às 12 horas. Então, às 12 horas eu vou estar na academia. Eu vou, de fato, acordar cedo amanhã para começar a estudar. Então, amanhã você vai acordar cedo e vai começar a estudar sem procrastinar, sem ter, de fato, ali aquela murmuração, né? Pô, será que eu faço isso? Será que eu não faço aquilo? Então, assim, de fato, você começar a ter mais responsabilidade com aquilo que você se pautou dentro da sua vida. Eu queria ler um stories que um dia eu postei no Instagram,
que eu acho que remete muito bem isso, que foi quando eu tive esse estralo, de fato, assim, na minha vida, que eu falei, nossa, tipo, tudo que acontece à nossa volta é exatamente porque a gente não se respeita. Minha cola aqui, basicamente, é o seguinte que tem dentro desse stories que eu escrevi, né? Todos os problemas que você tem são, na maioria das vezes, simplesmente um subproduto de falta de respeito próprio. No final de tudo, se resume a isso. Se você se respeitasse, faria as coisas que disse que faria. Se você se respeitasse, cumpriria com as promessas que fez a si mesmo. Se você se respeitasse, nunca se colocaria em situações em que sua dignidade fosse corrompida. Mas não, a gente não faz isso, a gente não se respeita muitas das vezes. Então você acaba criando um monte de dissonância cognitiva e problemas em sua vida que levam a você a se odiar. Pode ser tudo tão simples se você apenas se mantivesse em um padrão mais elevado, se respeitasse e colocasse limite. Então, assim, esse story que eu postei, cara, é exatamente isso. A gente só vive uma vida que não tem sucesso, não chega nos objetivos, não chega nas metas, de fato a gente não cresce, ou alguma forma, assim, né, de inconsequência que acontece na nossa vida, de problemas e tudo mais, é simplesmente pela falta de respeito que a gente tem pra gente mesmo. Eu acho que o que fica é que a gente percebe que não é falta de vontade, muitas das vezes, não é fome, é simplesmente uma falta de respeito próprio pra gente seguir dentro do que a gente estipulou pra gente mesmo. A lição que fica é que amar é fundamental, ter produtividade é fundamental, ter fome é fundamental, mas se respeitar, de fato, é o que vai te levar para o sucesso, é o que vai te levar a chegar aos seus objetivos, entendeu? É o que vai te levar, de fato, para o próximo nível, é se manter sempre em um padrão mais elevado. Isso vai te levar aonde você quer.